Boa tarde, muito boa tarde, salve, salve ao curso técnico Serviços Jurídicos, aqui com a nossa disciplina Introdução ao Estudo Jurídico, Introdução ao Estudo do Direito. É uma satisfação honrosa estarmos novamente. Muito obrigado, professora Sandra. Me equivoquei aqui nos estúdios, mas já deu certo. Muito obrigado mais uma vez a Sandra Mota, sempre muito atenta, nos norteando, nos orientando, porque a gente já sobe no automático, né? Mas é assim, enfim. Passado esse primeiro entrave, aqui estou eu. Vamos bater um papo muito bacana sobre tópicos básicos da introdução ao estudo do direito, a noção elementar, sobre a introdução do direito. Vamos ver aí algumas coisas inerentes à importância de se estudar a introdução ao estudo do direito. Nós vimos no início dos nossos trabalhos, né, que o direito ele é de importância salutar para a convivência em sociedade. E nós percebemos que ao longo dos tempos nós tivemos uma escada evolutiva muito grande. Então é muito importante nós entendermos qual é o objeto, né, de estudo da introdução ao estudo do direito, a importância da introdução ao estudo do direito e fazemos um breve resumo para daqui adentrarmos na seara de noções elementares do direito, a importância, né, a questão do conceito, a questão da utilização, o surgimento, a finalidade e a parte de evolução. Tá? Então, se nós pegarmos da antiguidade para cá, uma escala evolutiva, nós vamos ver que muito antes da existência da grafia, né, nós já ouvíamos falar em processos de organização, na qual se vislumbrava a questão do controle das pessoas vivendo ali no aglomerado. Num momento onde nem sequer tínhamos a escrita e muito menos o que se chamava hoje de direito e muito menos a ciência, né? Então nós podemos visualizar que sempre tivemos uma intenção de organizar aqueles que viviam em conjunto, e isso se deu ali em meados da Pedra Lascada com o domínio da agricultura. Olha que legal. Então, esse marco na vida dos seres humanos evolutivo começou com esse interesse de sedentarismo, de estar ali fixo, e concomitantemente o número de pessoas passaram a conviver próximas umas das outras aumentou, né? E aí tivemos o surgimento das casas, o domínio da agricultura, as ferramentas que imitavam aí o gracejo da enxada, o corte de uma faca e assim por diante. Mesmo naquele período, tinha-se a necessidade de organizar aquela convivência, e como não se tinha nada codificado, nem se imaginava codificar, não se tinha a escrita, isso era verbalizado. Olha, aqui nós vamos viver assim, e isso era atribuído a certas figuras, né, tidas como os guias, os orientadores, as entidades e assim sucessivamente. O problema dessa verbalização, capitão de Campos, era que abria margem para várias interpretações. Como não se tinha nada codificado, a interpretação ficava a cargo daquele que entendia seu bel prazer. Mas sempre com um olhar fito na questão de domínio, para que a situação não saísse do controle e aqueles que estavam ao poder, entre aspas, se mantivessem ali. Com o passar dos tempos, nós fomos verificando mais e mais essa necessidade, e se nós dermos um grande salto, você vai lembrar que lá na Mesopotâmia, nós falamos inclusive no dia da aula especial com a participação da professora Kelly Campelo,
em que observou-se o Código de Hammurabi. Tudo bom, Kerlia? Entretanto, o Código de Hammurabi, ele vislumbrava, dentre outros grandes códigos, né, contado nos anais históricos, aquela máxima, era o puniendi. Se você não respeitar pai e mãe, vai ser cortada ali uma parte do seu corpo. Se construir uma casa e essa casa cair e matar o filho do dono da casa, o seu filho vai pagar com a própria vida. O famoso olho por olho, dente por dente, e por diversas vezes nós vimos nos anais históricos esses rompantes de loucura, não é? Onde nós tínhamos o exagerar, sem levar a crivo proporcionalidade, obviamente, etc. E ainda mais nas sociedades politeístas, eles recorriam para dar mais peso, veracidade e credibilidade, que era uma missão dada pelas divindades. Então, olha, a entidade fulano de tal, o Deus fulano de tal me deu esta missão. Você tem que seguir. Mas ali, o intuito maior não era de organização das pessoas, mas sim de se manter um poder e, em alguns casos, se perpetuar. Se nós dermos mais um salto, e aí vai chegar naquele ponto onde nós começamos a estudar, que foi o caso lá de 1804, nós vamos verificar que um marco histórico foi a existência desse código napoleônico, que é o Código Civil francês. Tivemos situações bem importantes e copiadas no mundo inteiro, até os dias de hoje. Nós tivemos ali a laicidade do Estado, onde o Estado e a Igreja se separaram. Nós tivemos as questões do casamento civil, do divórcio, as questões inerentes à propriedade, não é? A não prisão de dívida por dívida, que são as questões inerentes às dívida civil. E nós vimos que hoje nós ainda conseguimos perceber esse tipo de situação preconizada naquela época. Então, esse salto histórico, só para vocês observarem que sempre na existência humana nós vamos conseguir visualizar a intenção de controle das pessoas, de modo ou dar continuidade à questão do poder, ou simplesmente verificar a questão do poder, a evolução, o progresso, o bem-estar das pessoas e a organização social. E aí vocês, se procurarem na história, na historiologia do direito, na filosofia do direito, nós vamos verificar, sim, o momento da polis, nós vamos verificar, sim, as grandes codificações. E para vocês que um dia têm o intento de, na hora que terminar o ensino médio, concluir o teu curso técnico, adentrar no curso de bacharelado, e ontem eu vi ali o Theo Monteiro dizer isso, né, na presença daquela aula maravilhosa que tivemos ontem com a participação do professor Alexander, nós vimos que no primeiro período os senhores já vão se encontrar com essa disciplina. E essas outras que vão estar falando essa mesma trajetória histórica e importante, e você vai se sentir muito confortável, porque você vai dizer o seguinte, olha, essa base eu consegui acompanhar lá no curso técnico, não é? Serviços jurídicos com a disciplina Introdução ao Estudo do Direito. Então, para você que tem esse intento de seguir mais adiante no curso superior, então já vai ficar muito tranquilo. Para você que vai continuar na parte técnica, prática e que vai acompanhar o dia a dia dentro da visão panorâmica do processo, não é? Que é o lado processual, que é a parte do direito que mais você vai se aproximar quando se trabalha nos escritórios, quando se faz o acompanhamento destes profissionais com qualidade postulatória. Então você vai observar que esse conhecimento basilar, ele vai sedimentar toda a tua outra trajetória, porque daqui você vai partir para campos mais específicos do direito. Você vai ter o direito civil, conforme eu falei ontem, né? Ele é o farol, e você tem o processo civil,
que é o caminho que se percorre para fazer a manutenção desses direitos e deveres juridicamente tutelados. Tudo bom, grande Théo Monteiro? Salve, salve, ilustre. Então, queridos, eu quero deixar claro que a aula de hoje eu vou trazer esse binômio. Nós vamos ver a nossa disciplina e revisar esses tópicos básicos. E aí eu faço um adendo. Deixa o dia de hoje, esta aula já bem aí no teu caderno, onde você vai dizer assim, rapaz, quando eu for fazer minha prova, eu vou pegar esses slides, vou rever a aula do professor, porque ele já fez a prova e nós vamos ter uma prova e eu tenho certeza que você vai tirar uma boa nota. Pela qualidade das respostas que a gente observa, pela qualidade dos debates, pela qualidade de todos vocês. Então eu tenho muito orgulho dos alunos que vocês são, muito bem acompanhados por todos os professores, sei da qualidade dos professores, dos mediadores, eu vejo aqui a presença muito bacana, né, do próprio Adalto, e assim sucessivamente. Então, gente, se eu perguntasse para você, mediante o que aqui foi falado, qual a importância do direito? O que você me falaria com as tuas próprias palavras? Né? O que você falaria com as tuas próprias palavras? E tímidos? Né? Qual é a importância do direito? Será que não sai nada? Então vamos lá ver. Tá? Sem grilo nenhum. Vamos lá. A aula é isso mesmo. A gente vai ficar sempre revisando. Ah, tem ali, olha. Olha que resposta legal. Gostei, Baixa Grande do Ribeiro. Como é o nome da escola aí? Quem são os alunos? Ó, as pessoas iriam fazer o que bem entendesse se não tivéssemos o direito. Salve, salve. Legal. Então eu tenho a importância do direito como o orquestrador da conduta humana em sociedade. Não é verdade? Porque através das leis, através das normas e a situação coercível de que se eu invadir uma limítrofe jurídica, eu vou ter uma reprimenda, eu vou ter uma contrapartida, dá aso ao cumprimento. Não é? Eu consigo ter uma previsibilidade do comportamento de todos nós em sociedade. Eu, você, seu pai, sua mãe, né, os professores. Por quê? Porque nós vimos outro dia e vocês me responderam que a lei está para todos. Muito bem. A lei, ela é uma lei só. Está lá naquelas características que nós vimos. Existiu a relação entre seres, porque não existe direito de um homem só, e o direito é fato social. Nós já sabemos que ali em sociedade, seja a relação que for, ela está salvaguardada e anteparada, dando segurança jurídica pela questão da existência do direito. Não é? O direito e o seu extenso arcabouço de normas jurídicas, de posicionamentos jurídicos, que possibilita antever, prever certos comportamentos em agir e no deixar de agir. Porque eu posso agir com intencionalidade, né? Eu posso ter o dolo, eu posso ser culposo, ou eu posso também não agir. Eu posso ser omissivo, eu posso me omitir. Nós vamos ver isso em outras esferas, em outras searas, tá? Mas aqui só para nós termos uma ideia. Então, a importância do direito, senhores, é trazer de fato a ordem, a certeza, a paz, a segurança e justiça, que são, pois, finalidades do direito. A escola lá de Porto, né? Nós temos aí Miguel Nunes de Sales. Professora Virgínia, muito boa tarde à senhora e a todos os alunos que nos acompanham lá de Porto. Tá? Meu diretor, aumente bem o meu chat interno para eu verificar uma mensagem que ficou lá acima. Eu lhe agradeço por demais. Muito bem. Porto 2 diz: direito é segurança, paz, tranquilidade dentro do parâmetro dado, dentro do direito justaposto. Muito bem.
tá? Levando em conta a coletividade. Isso. E aí, obviamente, sem a existência desses parâmetros, Baixa Grande do Ribeiro disse, as pessoas iriam fazer o que bem entendesse. E aí nós não iríamos ter paz nenhuma em nada de nossas vidas. Porque, gente, o que todo mundo iria procurar fazer era fazer a dita justiça com as próprias mãos. Eles iam cometer a autotutela. E tu já imaginastes, né? O que pode ser justo para mim é injusto para você e assim sucessivamente. Iria ficar algo, né, meio que personalíssimo. Eu iria utilizar quando bem entendesse. E aí nós não teríamos aí a segurança necessária para vivermos em coletividade, para vivermos em sociedade. Pois bem, então vamos marcar aí. A importância do direito é, de fato, trazer, né? Trazer o quê? A ordem, trazer o que mais? A paz, trazer a certeza, a segurança e a justiça, que são, pois, finalidade do direito. Entretanto, não se pode confundir com o próprio direito. E aí eu disse para vocês os dois nomes lindos e maravilhosos que a gente utiliza da língua inglesa, né? Law, que quer dizer a questão da lei, né? O direito, tá? Law, que quer dizer a questão da lei, do direito. Law quer dizer lei. E right, né? Que é são os direitos, né? Law e right. Nós falamos, inclusive, ontem isso, tá? Então, você tem aí... É tão interessante que na língua portuguesa, direito, ele comporta essas acepções, né? Então, você coloca aqui que não se pode confundir o objeto com a sua finalidade. Portanto, o direito, senhores e senhoras, é um instrumento que existe para evitar conflitos e, não sendo possível evitar, tem várias outras estruturas preconizáveis que você pode, quando não se pode evitar, utilizar tais dispositivos positivados, normativados, para solucioná-los. Sendo assim, daí dizer que a função precípua do direito é trazer segurança jurídica, tendo como fim concretizar a justiça. Ou seja, o que é justo, tá? O que é justo. Se fala de justiça, se fala do que é justo. No início do ano letivo nós vimos, não é? A régua, olhar pelo justo, olhar pelo direito posto, tá? Olhar por aquilo que está normatizado, codificado. Daí dizermos que o direito, olha, o direito, que coisa linda, ó, o direito também possui essa importante missão, gerar paz, não é? Gerar harmonia, propiciar uma convivência urbânica. E aí aqueles que lhe falta a moral, faltou a ética, seja por um momento de depreciação de entendimento ou causado proposital, ali reserva as normas contidas no direito para que se possa, dentro do sistema jurídico, preservar a todos nós e nos dar esta segurança, seja a relação que for. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Eu quero alugar um apartamento, né? Eu não tenho onde morar e eu preciso alugar um apartamento. Só que na área que eu quero alugar o apartamento, na cidade, tem poucos apartamentos. E aqueles que têm um grande poder aquisitivo, que lá têm imóveis, estão sabendo disso. O que é que eles fazem? Rapaz, o meu apartamento aqui, né, um apartamento de 80 metros quadrados, nós temos ali uma salinha, uma cozinha,
Nós temos ali um quarto e pronto, estamos conversados. Eu vou alugar esse apartamento por R$20 mil mês o aluguel. Rapaz, e o caba tá querendo alugar esse apartamento, porque ele vai morar onde? Vai morar na rua? Né? Não vai morar na rua. E aí ele ainda coloca uma cláusula assim no contrato. Acabou que rapaz, mas tá caro, mas eu tô precisando, então é o jeito eu utilizar dessa exploração. Então, não, olha, mas eu só alugo para você assinando o contrato de um mínimo 1 ano, tá? E aqui lê essas cláusulas aí. E aí a pessoa vai ler uma das cláusulas, diz que se ele entregar antes de 1 ano o apartamento, né, não alugar mais, ele vai pagar uma multa no valor de R$500 mil. Me diz, claro, bem verdade é que eu usei aqui tudo exagerado, tudo parâmetro exagerado. Mas me diga, se não tivéssemos o direito, se não tivéssemos o direito posto, se nós não tivéssemos as leis, isso era possível de acontecer, sim ou não? O que é que vocês acham? Isso seria possível acontecer, sim ou não? Professor, rapaz, já imaginou um absurdo desse? Exatamente, coisas absurdas iriam acontecer, porque não se tinha nada normatizado, positivado, e não se tem nenhum tipo de fiscalização, as pessoas iriam fazer o que bem entendesse. Tá? Bem verdade é que, devido a isso, acontecer em tempos outros, o legislador, percebendo essa modificação na estrutura da sociedade, resolveu aí, através, não é, de dar segurança jurídica, legislar, e aí temos hoje a lei do inquilinato. Né? Temos as leis contratuais, onde cláusulas abusivas jamais. E é por isso que hoje, até para se ler aquelas miúdas letrinhas, deva se dar todo o tempo necessário. Por isso que é enviado para a pessoa ler com o acompanhamento de um profissional. Né? As letras hoje não precisam ser tão miúdas, elas têm que ter um tamanho que comportam uma leitura clara, e essas cláusulas abusivas, elas podem ser automaticamente, né, eliminadas, certo? Mesmo assim no exagero, tudo bem? Então, o direito, ele não deve refletir interesses individuais, mas olhar para a coletividade. E aí entra aquela teoria que nós vimos, da tridimensionalidade. Né? Nós tínhamos aí o fato que chamou a atenção, nós temos o valor da algeriza daqueles que vão alugar, e nós temos a norma existindo aí através da lei codificada posta para dar segurança tanto para quem vai alugar, como aquele que vai, né, ser tanto para o locatário, tá, como para a outra parte, locador. Ficou tranquilo aí, gente? Bacana. Então, se numa prova fosse indagado isso para você responder, você iria lembrar desses parâmetros aqui que eu estou dizendo. E na hora de marcar, eu já mostrei para vocês diversas vezes que nós temos, não é? Primeiro um texto introdutório, ele traz um caso prático e aí vai trazendo esse conhecimento à baila. Certinho, senhores? Então, o direito, ele tem essa missão precípua, né? Pode-se dizer que nós temos aí salvaguardados, tá? Trazendo aí a finalidade da justiça. Esse item aqui que nós deixamos em evidência. Finalidade da justiça. Tá? Qual seria a finalidade da justiça? Olha, quando se faz justiça através dos meios legais, eu estou cooperando para uma transformação social. Não é? Porque a partir do momento que eu pego o que não é justo, mas eu estou falando não é justo, não no critério da individualidade, mas porque já se observa uma demanda coletiva sobre aquele item. E aí nós temos, né, vários julgados na mesma ideia,
Vários julgados, a mesma perspectiva. E aí você começa a ouvir situações como jurisprudência, súmulas, não é? E o que é isso? É o amadurecimento do direito, o amadurecimento da legislação, o amadurecimento da sua sociedade em busca incessante dessa segurança, desse poder transformador. Então, a justiça, ela traz transformação social. A justiça é a construção de uma sociedade justa. É a construção de uma sociedade justa. E aí você pode até pegar o artigo 3, o artigo 3º da nossa CF. Tá? Olha aí uma dica de leitura legal. Certinho? Pode dar uma leiturazinha. Você vai ficar encantado com essa parte. Combinado? Professor, me diga mais. Eu posso dizer que para se fazer isso, eu tenho o quê para que possa ser o farol da minha conduta? Ora, os enunciados prescritivos ilustres, ou seja, frases que prescrevem algo, que determinam algo. E no mundo jurídico, esses enunciados prescritivos podem ser transformados em normas jurídicas. Isto é, instrumentos, olha aí quem colocou para mim no chat, olha, instrumentos que regulamentam as condutas e as relações entre pessoas. Por isso é que esses enunciados prescritivos podem ser chamados também de enunciados normativos, no sentido que prescrevem normas, tá? No sentido que prescrevem normas. Só a título de curiosidade, lá na Grécia Antiga, eles utilizavam uma expressão, não é, que vislumbrava representar a personificação de uma integridade moral relacionada ao Estado e aos governos. Olha aí a palavra novamente, moral e ética, não é? Nós temos aí o coletivo e o individual. Certinho? Lembra lá do exemplo que eu dei para vocês? De jogar o papel em vias públicas, o lixo em vias públicas? Tá? Pois bem, é sempre nessa concepção que nós devemos pairar o nosso entendimento, tá? Gente, tá dando certo acompanhar? Tá ficando legal? Você tá concatenizando as ideias? Nós estamos mesclando aqui alguns tópicos básicos, né, do direito, atrelado à percepção de atuação da introdução ao estudo do direito. E aí está servindo de anteparo de revisão para as nossas provas. Porque sempre, toda aula, nós trazemos um revisitar de competências e habilidades. E por que isso, hein? Porque como é muito conteúdo, são muitos detalhes, nós não podemos nos dar o luxo de, hoje vai ser a revisão final. Será que nós teríamos como revisar em 2 aulas tudo isso que nós já vimos? Né? Mas nós podemos traçar uma linha de raciocínio, deixar isso maximizado e que vai potencializar o seu acerto na prova e mais ainda, né? Vai calcificar esse entendimento em forma de informações teóricas e práticas, que é o importante, que é o que você leva para a sua vida profissional. Certinho, gente? Bacana? Então, pessoal aí de Barras, pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, lá de Brasileira, Capitão 6, né? Pessoal de Porto, Santa Filomena, São Gonçalo, vocês que nos acompanham aqui pelo chat do YouTube. Então, estão todos vocês convidados, tá? Dúvida, sugestão, manda aí, vamos anotando e eu já vou colocando isso em pauta para as próximas aulas, porque que o importante, cada um de vocês. Certinho, professora Virgínia, lá de Porto, lá da Escola Miguel Nunes de Sales, avise aí a todos os nossos alunos, os nossos ilustríssimos alunos, futuros profissionais dessa profissão tão linda, né? O operador do direito e futuros doutores e doutoras, porque eu tenho certeza que aqui alguns já se decidiram, professor, eu vou fazer isso. Eu recebo
esse retorno nas redes sociais. E eu fico muito feliz, é claro. O sucesso de vocês é algo que deixa todos nós, né, muito felizes. Muito felizes, né? Todo mundo fica aqui felicíssimo. Muito obrigado, professora. Vamos lá, meu povo. Então, tópico 2. Professor, então qual é o objeto da introdução ao estudo do direito? Ora, nós já respondemos por tabela. Nós vimos que essa disciplina, pelo fato de ser instrutória, propedêutica, preliminar, ela vai me trazer uma visão global, tá? Antigamente não se tinha, né, nenhuma disciplina que comportasse essa base. Aí a pessoa ficava meio que lost, meio que perdida, né? Eita, professor, isso aí, moralmente falando, deveria ser horrível, né? Você entrar, é como se você pegasse uma prova e não tivesse estudado, das 10 questões você só saberia o cabeçalho, que é seu nome. Não é algo assustador? Pois é, então, teve-se a ideia de, olha, vamos fazer um estudo programado onde aquilo de caráter global, panorâmico, universal, nos vários ramos do direito, nas suas especificidades, eu posso ter o mesmo conceito, a mesma definição. Boa! Assim, aquele que se propõe a estudar direito, ele já vai ter uma base que vai ser pertinente às demais ramificações, mesmo que outrora eu vos dissesse que é panorâmico. Mas que definições e conceituações tão importantes para o entendimento de toda essa engrenagem, de todo esse sistema jurídico. E isso é importante. Tá? Então, primeiro item, essa disciplina, ela nos traz uma visão global, universal, dos vários, não é? Dos vários momentos do direito, dos vários ramos do direito. Essas são as questões de caráter geral, as indagações de caráter geral. Essas indagações de caráter geral, elas são comuns às diversas áreas. Elas são abordadas e analisadas nessa disciplina. É aqui que a gente vai estar todo o tempo relembrando o que é uma norma, o que é uma sanção, o que é uma lei, o que é um ato normativo, tá? O que é direito, o que é organização social, quando surgiu, para que serve. São estas indagações que elas vão sedimentar a nossa curiosidade e vai nos aguçar a nos aprofundar mais e mais e mais. Olha, sempre vamos ter no que melhorar. Sempre teremos algo novo a aprender. A gente não pode fechar essa porta do achismo. Ah, eu me acho. Eu sou o melhor. Eu sei de tudo. Pessoas assim, elas estão criteriosamente fadadas a algum tipo de insucesso, porque elas não se permitem mais evoluir. Elas já se acham na qualidade daquela lei lá do tempo da exegese, né? Que ela por si só, ela é o brilho natural dela mesma. E lá de Porto 2 diz, olha, muitas informações valiosas para os nossos alunos. Muito obrigado, professora Virgínia. E esse é o nosso intento. E, gente, eu tento passar de uma maneira bem acessível, numa linguagem bem tranquila entre nós, porque se você entender nessa linguagem, qualquer outra que você observar, mais rebuscada, utilizando o vernáculo e até mesmo o próprio juridiquês, a essência vai ficar, tá? Então eu vou agora parafrasear a Deodato. Ele diz que a virtude moral que rege o ser espiritual no combate ao egoísmo biológico orgânico do indivíduo. Professor, que louco, né? Pois é, olha, vamos lá. Hoje é que dia da semana? Hoje é sexta-feira. It's Friday, é sexta-feira, não é assim? O que o pessoal diz quando chega esse dia aqui? Sextou. Muito bem.
Aí eu chego depois de um dia longe de trabalho, né? Aí eu quero sair um pouco da rotina, aí eu vou literalmente drop the chicken, né? Soltar a franga. Eu vou aí ouvir na minha casa um Peter Tosh no volume 120, que é o último que a minha caixa de som hiper mega super amplificada dá. Ótimo, inicialmente todos aqueles teus vizinhos, eles vão dizer, eita, né? O Natelzão chegou ali, olha o regzão dele, eita, hoje ele tá feliz. Aí eu começaria assim, ó, uhul! Sabe? Aqueles gritos rompantes, né? De muita felicidade, regado ao o suco da confusão, né? Aí tô tomando aqui o suco da confusão, convido aqui os diretores, meus colegas, todo mundo no suco da confusão, fazendo passinho TikTok, envolvendo assim, uhul, né? O que é que acontece? Até aí tudo bem, ninguém tá prejudicando ninguém, só o somzão alto, mas tudo tem um limite. Eu não posso permitir que a minha individualidade vá obscurecer a coletividade. Ah, meu amigo, deu 3h40 da manhã, eu tô lá, ó. Troquei, tirei o Peter Tosh, botei laser som. Eita, uhul, radiola. Continua que eu perdi a noção de tudo que é mais sagrado. Perdi a educação, perdi ética, moral. Naquele momento, eu não estou sabendo de mais nada. 3 e pouco da manhã, eu não esqueci que do lado vizinho tem uma senhora de quase 90 anos, do outro lado tem um recém-nascido, né? Na outra quadra tem uma criança especial, ou simplesmente não tem nada desses momentos que nos afinizam em prestarmos mais atenção, tem apenas ali pessoas morando ao meu derredor e eu não olho para essas qualidades. Me digam, a minha individualidade pode prevalecer, gente, sobre o coletivo? O Theo Monteiro está dizendo que não. O professor contrariou a lei do silêncio. Aí ele botou potássio, 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 né? KKKK. Perfeito. A partir do momento que incomodou, não precisa dar 22 horas, não. Né? Eu teria como fazer administrativamente. Rapaz, mas não vou lá, não. Natel, ouvindo o reggae dele a altas horas, um cara de 1,98 m de altura, zangado. Vou nada. Aí que esse cara me dá uma voadora, um Haryuki da vida, um Mortal Kombat, Fowler's Victory, não é? Aí o que é que você vai fazer? Eu vou, ao invés de tentar resolver a coisa por minhas próprias forças, eu vou ligar para os órgãos competentes, porque você sabe que você tem um direito garantido, positivado, posto, e aí você brilhantemente diz, não, ele se entende lá com quem de fato e de direito pode fazer essa intervenção em me representar. Certinho, senhores? Viu a importância do direito? Rapaz, chegou lá os homens. Os homens chegaram e disseram assim, rapaz, é aqui que está tendo aqui um baile. Pocotof. Ô, seu Natel, nós estamos recebendo várias... Está sendo noticiada a sua festa. A gente sabe que você está aí curtindo, não está fazendo mal, mas o som está exagerado, muita gritaria, balbúrdia, as pessoas precisam descansar. Eu não sei se o senhor sabe, mas o senhor começou isso lá no sábado, as pessoas aguentaram tanto, já é domingo, 4 horas da manhã, agora que eles vieram te denunciar. E aí, hashtag 190, né? Hashtag 190 partiu. Perceberam? É isso, gente. Então, nós temos que a cada dia procurarmos, olhe, primeiro, conhecermos os nossos direitos e os nossos deveres. Segundo, de nada adianta conhecermos isso se não fazemos valer. Daí onde temos o pragmatismo de algumas pessoas dizerem que a lei não funciona, que só funciona para rico e etc. Né? Bacana, meus ilustres. Então vamos mais para cá. Eu tenho agora uma outra situação.
Os conceitos gerais, como o de direito, fato jurídico, relação jurídica, né? Eu tenho... Ah, que máximo. Obrigado. Recebi aqui um presente, legal. Muito obrigado. Tá? Segurança jurídica, né? Eles, por serem aplicáveis a todos os ramos do direito, fazem parte do objeto do estudo dessa disciplina. Muito legal. Tá? Então, gente, eu procuro dar esses exemplos assim muito próximos do nosso dia a dia, porque de nada adianta uma teoria se eu não posso aplicá-la de imediato naquilo que eu sei que nós vemos. Eu vejo aqui em Teresina, eu vejo em qualquer parte que nós formos. Por quê? Porque somos seres humanos e vez ou outra, nós estamos suscetíveis a cometer certos excessos. Tá? Os conceitos específicos, como crime, mata territorial, né? Hipoteca, desapropriação, isso já fica mais de caráter o quê? Restrito às áreas de atuação. São conceitos mais específicos. Então, eu falo disso aqui porque nós temos casos práticos e aí é bom sempre nós levarmos um pouquinho a mais da informação, né? Vamos mais adiante? Vamos mais adiante? Então, na sua concepção, até aqui, no que você viu, coloca aí no chat para mim o que é que você entende como o que é direito. Até aqui, onde nós debatemos, aqui eu exemplifiquei para você, tá? Você que está me assistindo aí, de onde você estiver, da sua escola, né, sentadinho, prestando atenção à TV, tá? Acompanhado desses brilhantes professores, professoras, e aí eu te pergunto, se eu dissesse assim, olha, direito, ele pode funcionar como um instrumento de controle, ele pode prever conduta social. Direito, ele traz segurança jurídica. O direito, ele tem também a missão nobre de propiciar a paz, a convivência urbânica. Ele nos possibilita dar segurança em qualquer que sejam as relações em sociedade. Bom, se eu dissesse tudo isso para você, você me diria que está certo ou está errado? O que é que você acha? Né? Professor, tá claro que nem a neve. É tudo isso que nós temos aí estudado na nossa disciplina de base, não é? E aí, Baixa Grande do Ribeiro colocou assim, ele é um conjunto de normas que regem a sociedade. Lindo, tá? Tranquilo, olha lá, que legal. Conjunto de normas que regem a sociedade. Perfeito. É uma sociedade sem as leis, uma sociedade sem o direito, ela seria completamente desorganizada, um caos, né? O Théo Monteiro colocou assim, direito é a ciência que cuida das normas jurídicas para assegurar a boa convivência entre os povos. Olha que máximo. Beleza demais. Ah, professor, então eu estou completamente, né, aquecido dessas informações e sei que numa prova, assim sendo debatido, eu vou ter crédito do acerto. Mas não tenha nem dúvida. Tá? Então, nesse mundo jurídico, eu posso sim dar essa credibilidade ao direito. Não é? O mundo jurídico nada mais é do que a soma dos fatos jurídicos. Não é? Então, direito é o conjunto de normas que regulam a conduta humana em sociedade. E, sendo direito um conjunto de normas reguladoras, nós temos que analisar o conceito e a sua classificação. De quem? Das normas jurídicas. Vocês lembram que nós estudamos, não é? Um dos últimos conteúdos antes da teoria da tridimensionalidade foram as normas jurídicas. Nós vimos o que é uma norma jurídica, nós vimos a sua classificação, nós vimos como é o processo de criação, nós vimos a vigência,
nós vimos a questão da vacatio legis, vocês lembram disso? Né? Nós vimos, relembramos as questões inerentes à teoria piramidal, da hierarquia das leis, amadurecida por Kelsen, onde lá no topo da pirâmide nós temos a nossa Constituição Federal. Né? Ele é o farol máximo áureo para nos guiar e podermos ter uma boa base. Né? E sendo assim, essas normas jurídicas, elas tenham para que possamos eleger a sua essência. Né? A sua essência. Não é legal isso? Tá? Então, norma jurídica, em termos gerais, abstratos, é a representação de uma situação que se possa verificar e possamos, através dessa verificar, né, no anteparo normativo justaposto, ter uma previsibilidade de conduta nas relações em sociedade. Essa valoração ou a necessidade de um comportamento é essa previsibilidade que temos que visualizar para dar segurança jurídica. Tá? E a segurança jurídica, no justaposto, no direito justo positivado, ele passa por crivos de observações. Não é? Nós vimos que eu vou judicializar tudo, eu vou te processar. E aí foi até uma pergunta ontem do Theo Monteiro, né, para o professor Alexander. Então, desde aquela modificação no Código de Processo, nós temos sim, primeiro, a conciliação para que se possa ver os demais mecanismos citados. E ali, não tendo, aí o juiz diz, agora é comigo, neném. Joga a bola aqui para mim, que agora nós só vamos nos aquietar quando encontrarmos a resolução para essa lide. Tá? E aí é uma outra esfera de estudo, porque é lindo também. Que é o que nós ouvimos falar muito na televisiva de o devido processo legal. Vocês já ouviram isso? Não é? É muito bacana. O passo a passo, a tramitação, não é? As questões, os recursos. Vocês sabiam, só a título de curiosidade, que o direito ele é tão visual na questão de preservação de direitos e deveres e na manutenção da paz social, que ele tem até as pílulas jurídicas. Pois é. Depois, quando você chegar em casa, se não puder pesquisar aí na internet da escola, procure quais são as pílulas jurídicas, as pílulas do direito para você ver. Então, nós temos um conjunto muito orquestrado na manutenção de direitos e deveres. Tem desde uma ação que é preventiva, até mesmo após algumas situações, né, dado no plano jurídico. É fantástico. Vocês vão verificar isso. Então, gente, eu posso dizer, professor, que essa tal desse conjunto normativo, né, que é o que eu chamo de normas jurídicas, aqui, ó. Olha aqui, normas jurídicas, eu consigo visualizar, não é, a sua essência. Eu consigo ter o comportamento previsto, uma norma de conduta, não é? E aí eu consigo ter como parâmetro, então, a norma jurídica assume-se como parâmetro de qualificação da realidade. Ou até mesmo regra de conduta. Não é? Com toda certeza, Theo Monteiro, né? Ninguém está acima da Constituição Federal. Ninguém está acima das leis. Todos, indiscutivelmente, estão, não é, sobre o crivo da legalidade. O Theo Monteiro colocou ali no nosso chat externo o seguinte, é tão legal que até para avaliar o juiz, tem os desembargadores
e o Supremo Tribunal Federal. Nós temos aí muitos processos legais. Anota aí para você procurar essas 3 letrinhas que eu vou dizer agora para você saber do que se trata, e quando você observar isso numa televisão, você vai fazer um link rápido. CCJ, procura assim. Depois você coloca, o que é a CCJ? Qual é a importância da CCJ? Não é? Você vai observar isso aí, tá? Outra coisa, Conselho Nacional de Justiça, já ouviram falar? Coloque aí para amadurecer. Dica de leitura, né? Parece-me que eu falei aí o artigo 3 da Constituição Federal, não foi? Coloquei agora para você procurar essas 3 letrinhas, CCJ, que é para você ir se habituando, ouvir e já ir linkando com a respectiva importância. Então, professor, o que é norma jurídica? Nós terminamos de ver. A norma jurídica, ela, segundo a visão do kantismo, né? Norma jurídica, ele diz que considera-se um juízo hipotético. No kantismo, encontramos a origem da distinção de imperativo categórico do hipotético. O primeiro impõe dever sem qualquer condição, norma moral, enquanto o hipotético é o condicional. O categórico ordena por ser necessário, enquanto no hipotético a conduta imposta é meio para uma finalidade. Tá? Assim, o imperativo hipotético estabelece condição para a produção de determinado efeito. Olha que legal. O kantismo é algo formidável. E o Theo Monteiro já coloca lá, Comissão de Constituição e Justiça. Percebeu aí? Eles vão verificar a constitucionalidade, né? Exatamente, permanente. Perfeito. Por quê? Porque se tem uma preocupação muito grande de verificar as questões da constitucionalidade. É óbvio que não vão ser aprovadas nada que vá de encontro à nossa CF, chamada tão gentilmente de Constituição Cidadã. Certinho? Nós voltamos já, logo depois desse break, com muito mais informação e aquela parte legal, cheia de questões para resolvermos. É rapidão.